Olá, pessoal. Acho que alguns de vocês já assistiram às outras partes desse assunto, né? Engenharia de tráfego. Hoje eu obtive o gabarito e as questões, né? Do concurso da CT, que foi em 22 de outubro. E eu resolvi fazer esse vídeo para comentar a prova, né? Para quem não me conhece, eu sugiro que quiser conhecer, né? Tem um vídeo, a parte um dos vídeos do meu site, eu conto lá quem eu sou, né? Eu queria explicar que eu fiz aquelas aulas baseado no edital, né? Eu reproduzi aqui o edital e lá dizia a parte de conhecimentos específicos envolvia legislação de trânsito, conceitos de engenharia e planejamento de tráfego. Então, é conceito, né? Eu me baseei nos conceitos mesmo, né? Talvez eu tenha falhado em aprofundar um pouquinho mais alguns dos conceitos que acabaram caindo. Então, já de cara peço desculpas, queria ter podido ajudar mais quem prestou concurso. Por outro lado, eu fiquei muito feliz que teve uma grande receptividade, né? A parte um teve mais de 9.000 visualizações, foi realmente impressionante. Por outro lado, tem três lados, né? Por outro lado, as outras partes não tiveram o mesmo número de visualização. Eu fiquei na dúvida se o pessoal só queria mesmo conhecer a primeira parte ou se só gostou ou assistiu a primeira parte e desistiu de assistir o resto, né? Quem não desistiu fui eu, né? Então vou continuar aqui comentando a prova para tentar ajudar aí quem está com dúvidas sobre as respostas. Então vamos lá. Primeira, começa a parte de conhecimentos específicos na questão 41, né? Ah, detalhe, eu só vou comentar a prova de gestor, tá? Porque a de agente de trânsito não teve essa parte, foi tudo código de trânsito, foram perguntas sobre legislação de trânsito, né? E isso vocês dominam mais do que eu, né? Então vamos lá na parte agora da prova de gestores, que é a questão 41. Essa, felizmente, foi uma das que eu comentei nas aulas, né? Composição do tráfego. E aqui tem umas alternativas que varia, né? As respostas variam entre o que é leve e o que é pesado, né? E a alternativa A está correta. Os veículos pesados são caminhões, carretas e ônibus. Lembra? Eu falei que a gente pondera diferente esses itens. Né? Até comentei carreta tem um peso maior do que caminhão e ônibus. Veículos leves. Caminhões pequenos, perus e bicicletas. Não, caminhão pequeno ou não pequeno, ele não é veículo leve, assim como o ônibus pequeno também não é veículo leve. Então, veículos pesados, ônibus, perus e caminhões. Perua não é veículo pesado, é leve. Isso não é difícil de imaginar, né? O que interfere nessa diferença de pesos é o tamanho e é também a forma como aquele veículo se comporta no trânsito, se é mais lento ou mais rápido, né? E a D, então, de novo, vai na questão do leve ou pesado e inclui ônibus pequenos aqui como veículo leve. Talvez alguns tenham ficado um pouco confusos nessa história, mas claramente a A é a certa, daria para matar por aí, né? Eu sei que a A é a certa, a B e as demais devem ter alguma coisa errada, né? Mas é isso, o que está errado é isso que eu expliquei. 42. Fala sobre estudos de capacidade em interseções. E entra nos conceitos de intervalo e espaçamento que a gente também viu nas aulas que eu postei uma semana antes do concurso. Então, intervalo é o tempo transcorrido entre a passagem de dois veículos sucessivos. Correta, alternativa A. Alternativa B. O espaçamento entre veículos afeta muito pouco a operação. Já dá para parar por aí, porque isso não é verdade, né? A gente sabe que quanto menor o espaçamento, menor a velocidade. A gente tem que deixar uma distância maior no veículo da frente para poder ter tempo de frenar, né? Reação de frenagem, etc.
Alternativa C. Os intervalos individuais sofrem pouca variação com vários veículos andando com pequenos intervalos. Aí não tem sentido nenhum essa alternativa, né? Então, os intervalos eles não são fixos, né? O intervalo varia o tempo inteiro. Então, não tem essa de pouca variação, se é... Bom, uma questão... Essa alternativa é mole para ele ser eliminada rapidamente, né? Entender. Após a abertura do semáforo, haverá um conjunto disperso de veículos que vai se compactando à medida que se distancia do local de interrupção, formando um pelotão. Essa definição é exatamente o contrário do que é a questão da dispersão no semáforo. O que ele colocou aí, ele inverteu para ficar errado, né? Porque quando o semáforo fecha, que se forma um pelotão, os veículos vão chegando, vão parando, e aí eles formam um bloco, um pelotão. Quando o verde abre, eles saem e vão se dispersando conforme a distância vai sendo percorrida. Né? Então é por isso que ela está errada. Vamos para 43. Em projeto, de novo, alternativa A, né? Em projeto de vias conhecidas de demanda, torna-se necessário determinar qual tipo de via a ser construída para acomodar a demanda prevista. Bom, vamos lá. Aqui a alternativa A é a correta porque a largura de 3, eu tinha citado 3,5, mas 3,60 também pode ser considerada boa. Mais do que isso já não é legal, que começa gerar assim uma possibilidade de compartilhar faixas que não é bom para a segurança, tá? A alternativa B, somente caminhões da corrente de tráfego. Olha, a gente pode considerar essa errada porque dimensionar uma via só para caminhões é uma coisa bem difícil de acontecer, né? É uma exceção. Então, esse somente aí já derruba essa questão, porque não é somente, você usa outros veículos no dimensionamento. Item C, fluxo intermitente de pedestres. Olha, como o enunciado fala sobre condição física de vias das demandas veiculares, não entra a questão do pedestre. O dimensionamento dos pedestres tem a ver com os passeios, né? O nível de serviço dos passeios se mede de uma forma diferente do que do nível de serviço de veículos. Eventualmente até você, sabendo que tem ali muito pedestre, pode tomar medidas de geometria para facilitar, para proteger mais o pedestre. Mas, embora isso possa ser considerado num projeto, isso não está ligado diretamente ao enunciado, então está incorreto. Então, a alternativa D é aquela para descartar de cara, né? Velocidade média igual a 120 km por hora. Se a velocidade média é igual a 120, vai ter gente que vai andar mais de 120 numa via arterial rural. Isso não tem sentido nenhum. Podemos ir em frente. A questão de número... A 44ª questão, né? Aí essa daí é uma daquelas que é típica do Enem, né? Do antigo provão, que tem um enunciado bem grande, mas no fundo está mais avaliando a capacidade de interpretação da pessoa que está fazendo o concurso do que esse tamanho denunciado exprime a dificuldade da questão, né? Essa questão já mexe com uma coisa que eu não falei, que é a parte rural, né? Só a gente se limitou à parte urbana da engenharia de tráfego, mas assim, no fundo essa é uma questão também tranquila para responder, porque tem essa tabela e as perguntas foram baseadas na tabela. Então, é só consultar a tabela e responder, né? Então vamos ver as alternativas. A velocidade de projeto é definida a partir do tempo necessário do percurso da via, descontando-se o tempo de parada nos semáforos. Como a gente está falando de vias expressas, né?
Olha lá, o anunciador lá em cima, situar na faixa de 45 e até 120 para as vias expressas. Então, não tem semáforo em via expressa, então essa alternativa A, ela está errada. Alternativa B, a velocidade de projeto é geralmente definida a partir do valor desejado para a velocidade de percussão. Isso mesmo, né? É, quando você vai construir uma via nova, principalmente uma rodovia, você tem aquilo que é chamado de velocidade de diretriz, né? É a velocidade para a qual você vai estabelecer o projeto. Então, se a velocidade é alta, como por exemplo a Bandeirantes, 120 km por hora. Então, as curvas, as rampas e as interseções em desnível são todas projetadas considerando essa velocidade, né? A alternativa B está correta. Alternativa C, a velocidade de percurso nas horas de pico da via expressa rural é maior que a velocidade de projeto. Olha, então, aqui é só vir na tabela, né? Está falando assim, ó, percurso de pico da via expressa rural, hora de pico é maior. Então, rural, expressa, horário de pico, 60 a 80. É maior que a velocidade de projeto da via expressa urbana. Via expressa urbana, 80 a 100. Então, está errado por causa disso, né? Uma mera consulta à tabela, nem precisa saber nada de engenharia de tráfego para acertar essa questão. A D é a mesma coisa, né? A velocidade de projeto da via arterial urbana é maior que a velocidade. É só vir aqui na tabela e mata a charada, né? Então, a C e D olha a tabela e responda, né? A que tem alguma coisa assim de teoria. Aqui estão as respostas, desculpa. Então, a da A, como eu tinha falado, né? Velocidade expressa não tem semáforo. C e D é uma mera consulta à tabela, sai a resposta. 45. Rampa pode ser definida como interconexão entre duas vias que estejam em diferentes níveis ou entre duas vias paralelas, de forma que permita aos veículos transferirem-se de uma via a outra. Então, dentre estes fatores que afetam a capacidade da rampa, é possível afirmar que A. O volume dos períodos de pico são semelhantes com junções e interseções em nível. Essa é uma pergunta que não tem como responder, porque você não sabe quais são as vias que você está tratando. Não dá para, não é uma verdade isso, né? Que quando você tem junções, os volumes são parecidos. Isso não tem como saber, então ela está errada, né? O item B. Haverá entrelaçamento de rampa quando uma rampa de entrada tiver mais de 300 metros de comprimento. Aqui foi uma das. Quando eu li essa questão, aí veio bateu um arrependimento, porque eu tirei o entrelaçamento dos itens a ser comentados, né? O entrelaçamento, gente, é um movimento em diagonal de duas vias que se cruzam e uma quer ir para um lado, outra quer para o outro, faz um X, né? Faz um X assim. Isso é entrelaçamento. O entrelaçamento ele pode afetar a capacidade se ele não for, se não houver um espaço suficiente para os veículos se acomodarem, né? Então, por exemplo, embaixo das alças, das pontes da marginal, quando tem uma alça saindo e uma entrando, ali congestiona, né? Por quê? Porque o espaço de entrelaçamento é muito pequeno, né? E aí, no caso da alternativa B, ele fala em entrelaçamento quando uma rampa de entrada tiver mais de 300 300 metros de comprimento. Isso daí não tem sentido, porque o entrelaçamento se dá entre duas entradas, ou entre uma entrada e uma saída, né? E aqui ele só fala da entrada. Então é por isso que ela está errada. Alternativa C. Quando uma interconexão em nível estiver próxima de um semáforo, haverá entrelaçamento de rampa. Não tem entrelaçamento provocado por semáforo, tá? Entrelaçamento é um movimento físico que depende da geometria da via apenas. Tá? É lógico, dos volumes e tal, mas não entra semáforo nessa história, por isso que ela está errada. Raios de curvatura, distância de visibilidade, grades e comprimento inadequados são características do projeto. Olha,
É verdade, mas eu acho bem estranho, o comprimento inadequado, ficou esquisito isso daí, né? Quer dizer, eu fiz um projeto que tem um comprimento inadequado de rampa ou de grade. Não, não, né? Você vai comprimento adequado, né? Mas pode ser que o projeto tenha um erro lá e aquele projeto foi caracterizado por esse erro, então a questão não está errada, a alternativa não está errada, mas ficou esquisito, né, essa redação. Em vez do inadequado, devia ser adequado, né? Mas eu acho que dava para acertar independente disso, né? Não, essa questão aqui é presente, né? Vocês têm que mandar um presente lá para quem fez, o cara da banca que fez essa questão, porque a resposta já está na figura, né? Ele coloca uma figura aqui e diz a fonte, Manual de Sinalização Urbana. Então, se foi extraído no manual, ela está correta, né? Então, qual que é a alternativa correta? Então, primeiro é a regulamentação, é o que está na figura. Segundo, advertência. E terceiro, informação complementar, que é essa gravata aí, a 50 metros. Então, até faltou um espaço aqui, desculpa aqui, né? A resposta está na própria figura, né? Então, molezinha, acho que essa aqui todo mundo acertou, né? Então, a alternativa C é a correta, as outras estão erradas porque simplesmente desobedecem a figura. Vamos em frente. Nossa, essa é uma questão, assim, é só texto também, é só ler e responder, é fácil. Essa questão é fácil, né? Dentre as áreas abaixo, selecione a alternativa correta. Você nem precisava ter lido o enunciado, tá? Área intermediária é uma área de uma cidade situada imediatamente externa à área central, onde há uma grande variedade de tipos de atividades comerciais, incluindo. É, parece que está certo. Então, por enquanto, vamos deixar essa sendo a correta. Agora, as outras vão eliminando as possibilidades. Então, mesmo que você não soubesse o que é a área intermediária, você acertaria, porque as outras têm informações contraditórias, né? A área central é a parte de uma área rural na qual. Opa! A área central é uma parte da área rural, não tem sentido, então tira. A área residencial é a área segregada, etc, etc, caracterizada por tráfego moderado de pedestres e uma demanda alta de veículos e de estacionamento. Se é uma área residencial, não tem fluxo intenso de veículos, né? Então, tá errada. Então, a área comercial de bairro é a área blá 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 blá, intenso fluxo de veículos pesados e pouco tráfego de pedestres. A área comercial é o oposto disso, né? Todo mundo sabe. Então, a correta é a alternativa A, como eu falei, isso daí nem precisava ter lido enunciado. Bom, vamos em frente agora. Epa, peraí, 48? Eu falei aquela era 47, né? Então, eu não pulei questão nenhuma, eu acho, né? Então, gente, essa daí eu vou falar uma coisa para vocês. Eu tô na dúvida, viu? Eu não sei responder muito bem essa questão porque os desenhos não me deram assim as pistas necessárias. Olha, na figura B temos uma interconexão em grades com fluxos ininterruptos. Para mim, que tem uma rodovia, uma via expressa que passa por cima e uma rodovia que passa por baixo, desculpa, e outra por cima. Então, aqui para mim é fluxo ininterrupto. Olha aqui, os trevos. Isso aqui, sabe o que? É um trevo padrão de duas rodovias. Aproveitando isso, né? Quando eu falei das marginais aqui, tá vendo? Ó, esse veículo fazendo essa alça para pegar a rodovia para cá. E quem vem por aqui faz essa alça para pegar essa rodovia para cá, tem um entrelaçamento embaixo desse viaduto aqui. Isso se esses volumes forem altos, esse entrelaçamento vai bloquear essa via expressa aqui. Então, olha, a alternativa A eu tenho dúvida. Para mim ela está certa, mas eu posso estar interpretando mal. Então, olha, vocês me desculpem, tá? Eu tenho que ser sincero. Eu não posso fechar os olhos e falar, não, tá certo.
Na figura C, temos uma interseção em grades em nível. Então, eu acho que sim, que é uma interseção em nível, mas eu estou na dúvida, porque não parece bem o caso de uma configuração em nível. Porque se fosse em nível, a gente teria aí uma rotatória, né? Uma coisa, uma conformação meio estranha. Até vamos dizer que essa realmente esteja tudo em nível aqui, né? Então aí, beleza, vai. Se essa fosse a única dúvida, eu descartaria. Não, tá certo. A figura me deixou na dúvida. Na figura D, temos interseções em nível. Gente, eu não vi interseção em nível aqui, porque olha, esse símbolo aqui é de um viaduto, né? Então essa via passa por cima a vertical passa por cima da horizontal. Estou com dúvida. E a D, a alternativa D é a única que eu considero que ela está errada realmente. Na figura E temos uma simples junção e subsequente separação de duas vias. Não, elas estão separadas o tempo todo, né? Tem uma via para cá e outra para cá. Então, dá para cravar que a alternativa D está realmente errada. Agora, puxa vida, é isso que dá fazer as coisas tão rápidas assim. Eu poderia ter consultado esse boletim técnico aqui, né? Mas seria melhor vocês consultarem. Eu vou fazer isso depois. Se for o caso, eu faço um adendo. Mas eu fiquei com dúvida sobre essa questão. 49. Então, eu falei de nível de serviço, mas não falei em nível de serviço rural, de rodovias, né? Essa figura, ela trata de nível de serviço de rodovia, mas também ela não fica, ela tem um enunciado grande, mas ela não é difícil, tá? Porque assim, olha, aquele gráfico que a gente viu de velocidade com volume, né? A gente tinha aquela parábola e tal. Esses níveis de serviço estão aplicados naquilo lá, né? Então, o que acontece? Aqui, ó, com a velocidade alta e o fluxo baixo, é a condição boa, né? Então, o nível de serviço A é o melhor. O nível de serviço F é o pior. Isso daqui é essa divisão em 6 níveis pelas letras foi feito pelo Manual de Capacidade de Rodovias, o HCM, né? Highway Capacity Manual, que é americano, que foi de onde basearam. Ah, tá aqui, ó, HCM. Então, a HCM já está na edição de 2010, né? Essa aqui é bem antiga, 65. Aí vem as alternativas, mesmo quem nunca tenha visto isso na vida, consegue, pelo que a gente conversou na aula, acertar, porque, lembra, é só a gente voltar naquela explicação que eu falei, né? Aqui a gente tem uma velocidade alta e o fluxo aqui até a capacidade, né? E o fluxo aqui está baixo, porque aqui é o zero. Então vamos lá. No nível A, próximo à zona de fluxo instável com velocidades de operação moderadas e altos volumes. Então, não é o caso. O nível A é o oposto disso. No nível alto é aquilo que a gente chama de fluxo normal, né? Porque aqui a velocidade está alta, dá para ver. No nível C, o fluxo ainda estável, mas a velocidade e a liberdade de movimento são controlados pelas condições de tráfego. O nível C está aqui no meio, né? Então tá certo, essa que tá certa, né? Tá bem no meio da transição dos níveis de serviço. No nível D, no nível D é próximo à zona de fluxo estável, com velocidade de operação altas. Olha, claramente não, né, gente? A velocidade aqui está baixando, né? Aqui é alto, aqui é baixo. Então o nível D está mais próximo do baixo. Então não é fluxo estável, não. É fluxo instável. Está começando a entrar no regime de saturação, que entra no nível E. A partir do E já é saturação. Então
Aqui diz o seguinte: no nível F, o escoamento é livre, com velocidades altas e volumes acima da capacidade. Aqui não. Aqui é quando você tem queda no fluxo e queda na velocidade. Lembra que eu comentei aqui o ponto, ó, zero fluxo, zero velocidade? Não tem ninguém na rua? Não, é a pior situação possível, né? Aqui você está em um alto nível de saturação, no máximo a saturação, onde fica todo mundo parado, não tem trânsito porque tá tudo, virou um grande estacionamento a céu aberto. Tá? Então, o nível de serviço é estável, o nível D já está instável e o nível F corresponde à saturação. E agora a última, deixa eu ver se eu já não lembro mais. Além das condições ideais que definem a capacidade de uma via, certos fatores. Essa daqui é outra que, se olhar a tabela fornecida, já dá para responder tranquilamente, né? Em condições de fluxo contínuo, a quantidade de vias não interfere. Bom, essa questão eu achei a redação dela meio confusa, né? Olha essa alternativa. Em condições de fluxo contínuo, a quantidade de vias não interfere nos percentuais de capacidade em faixas. Como assim? Faixa é uma coisa, via é outra, né? Então a gente só fala da faixa de uma via por vez. Tem 50 vias, né? Qual que é o problema de cada uma delas? Uma tem largura de faixa de tal, outra largura de faixa de tal. Então essa daqui está errada porque a redação dela não tem sentido nenhum, né? Alternativa B. Em faixas de 2,70, quando se efetua ultrapassagem numa via de duas faixas e duas mãos de direção, não obstrui a faixa de sentido contrário ao seu. Então, olha a tabela aqui. Vias de 2,70 aqui embaixo. Duas faixas. Aqui. Duas faixas. 76% de redução de capacidade. Agora ele fala, você vai ultrapassar, não obstruir a faixa de sentido contrário. Obstruir é uma palavra, eu acho inadequada, porque obstruir, a impressão que dá é que você bloqueou, né? Mas aqui a gente vê que tem uma redução da capacidade. Na verdade, a palavra melhor seria redução, né? Então, como há uma redução para 76%, né, então aqui está dizendo que não há obstrução, então está errado. Item C, vias de duas faixas têm percentagem semelhante às vias de mais de duas faixas quando a largura tem 3,60. Aí você vai na tabela 3,60, as duas. Então essa aqui está certa. Item D, em faixas de 3,30 m, quando se efetua. É parecida com a B, né? Uma via de mais. Blá, 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 não interfere na capacidade em relação a uma via com largura de faixas de 3,60. Aqui tem, a tabela mostra que tem uma diferença, né? 3,60 é 100%, 3,30 é 88% e 97%. Então, existe, uma interferência, é pouca, né? Mas existe, então está errada também. Era isso, gente. Aqui tá, tem as alternativas. Eu espero que eu tenha conseguido ajudar em alguma coisa. Eu acho que aquela questão lá que fala sobre as geometrias das conexões tá estranha. Eu vou dar uma investigada, porque eu preciso consultar o boletim técnico número 5, né, que é de onde ela foi extraída, e ver se eu entendo melhor. Aí, se for o caso, se tiver alguma coisa que eu falei errada, eu gravo mais um tequinho aí de comentário, tá bom? Valeu, um abraço.